10h48 é hora do empreender aqui no CBN Goiânia e hoje nós vamos falar dos profissionais com perfil técnico que muitas vezes se esquecem de que também são empreendedores. Por melhor que sejam em suas áreas, também precisam administrar clínicas ou escritórios. Precisam lidar com pessoas, precisam tomar decisões sobre dinheiro, atrair e criar experiências para os clientes. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora aqui com o professor universitário, mestre em administração e autor de livros, Fábio Zugman. Professor, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Tudo bem por aí? Tudo bem. O professor também é autor do livro Empreendedores Esquecidos. Essa categoria aqui se enquadra dentro desse perfil dos empreendedores esquecidos ou não, professor? Com certeza. A grande ideia de chamar empreendedores esquecidos é justamente porque tem toda uma categoria de profissional que a gente esquece que é empreendedor, que são os médicos, advogados, contadores, dentistas, ou seja, todo um profissional liberal. A pessoa geralmente tem formação técnica, mas ela também é uma empreendedora, porque ela também precisa administrar o próprio negócio, a própria carreira e assim por diante. Mesmo que sejam excelentes na sua área de atuação, né? É muito comum, Luiz Geraldo, ter essa confusão da pessoa achar que se ela for um bom profissional técnico, ela vai se dar bem no mercado. E não é verdade. Bons profissionais também precisam ser bons empreendedores. Agora, quais são os principais erros que normalmente esses profissionais cometem? O primeiro erro é justamente isso que a gente vem falando, é a pessoa achar que se ela for boa, o mundo vai reconhecer ela, o mercado vai reconhecer e ela vai ficar uma profissional respeitada, conhecida e assim por diante. E isso não é verdade. A gente precisa sempre ter um plano, olhar o mercado, pensar do cliente, ver como ele escolhe os profissionais, como os melhores profissionais vão para frente, para conseguir ter um plano e se colocar no mercado. Um outro engano muito comum, e é um ponto bastante importante, é que a pessoa não consegue avaliar a qualidade do serviço profissional. Ou seja, um advogado, por exemplo, porque um cliente vai saber se um advogado é bom ou é ruim? Objetivamente, ele não tem como saber isso. Então, cabe ao profissional liberal demonstrar isso para o cliente, que ele é um bom profissional. E, geralmente, vai ser a partir de algumas situações. Como ele é atendido, como ele é recebido, o ambiente que ele é recebido. São coisas que não têm nada a ver com o ponto de vista técnico, mas que fazem toda a diferença. A questão que... por exemplo, a pessoa física, né? O senhor citou um advogado, um médico, um contador. Pode misturar as coisas, o profissional com a pessoa física? É muito comum nessa área as pessoas misturarem mesmo. Não é um erro, porque quando a pessoa é um médico, um advogado, ela fala por aí, eu sou um advogado, sou um médico. Muitas vezes é um sonho da pessoa ser aquilo. Não tem problema nenhum, eu digo que até é uma vantagem a pessoa ser apaixonada, ser identificada com aquilo que ela faz. O problema é quando você começa a cruzar algumas barreiras do ponto de vista financeiro, legal, ou seja, profissional que no fim do dia coloca a mão no caixa, enfia o dinheiro no bolso e vai embora. Não, tem que ter uma separação ali, financeira, contábil e assim por diante. Professor, muito obrigado pela gentileza de nos atender, falar aqui com o público CBN Goiânia. Um bom dia ao senhor. Um bom dia, eu que agradeço. Professor Fábio Zugman, autor do livro Empreendedores Esquecidos, falando hoje aqui no quadro Empreender sobre os profissionais e a preocupação que cada um deve ter, especialmente os profissionais liberais aí, que também são empreendedores. 10h52, intervalo, na sequência eu volto.